E dando sequência ao Jornal da Manhã deste sábado, a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei do combustível do futuro. Para falar sobre esse assunto, sobre a aprovação e a expectativa da apreciação do texto no Senado, o Jornal da Manhã recebe o relator do projeto, deputado federal Arnaldo Jardim. Tudo bem, deputado? Bom dia ao senhor, bem-vindo. Muito bom dia, Paula. Bom dia ao Marcelo, também aos amigos da Jovem Pan News. Nós estamos muito animados. Afinal de contas, o projeto não só foi aprovado, Paula, Marcelo, mas foi aprovado por uma expressiva maioria. Nós tivemos 426 votos a favor, 19 votos contrários, o que acabou sendo o resultado de um diálogo muito longo. Eu percorri praticamente todas as bancadas da Câmara, falando sobre detalhes do projeto, e o projeto é até razoavelmente complexo. Ele fala da questão do etanol, ele define o avanço do biodiesel, ele cria um novo mercado para o biometano, regulamenta o combustível sustentável de aviação, captura de gás carbônico e define também um rumo para o nosso setor automotivo. Portanto, tem uma certa complexidade e esse número de votos que teve é reflexo de que essa questão não foi tratada no âmbito só de ser a favor do governo, contra, oposição, versus situação, mas acabou tendo uma convergência que revela que isso vai se transformar numa política de Estado duradoura. Estou muito feliz com esse resultado. O deputado, e essa é a primeira vez que teremos no Brasil fixadas em lei a mistura do biodiesel no diesel, né? Olha, não é bem assim, Paula. Tá. Houve uma evolução. Antigamente, este piso estava em 6, foi a 13. Nós determinamos uma faixa de variação que de 13, hoje já se pratica 14, ele vai num crescendo. Há uma preocupação por parte da população sobre a qualidade do biodiesel, há reclamações localizadas de um ou de outro problema. Então, nós reforçamos muito o cuidado com a rastreabilidade do produto e também reforçamos todos os controles de qualidade do produto. Então, aumentamos a mistura, mas tomamos essas precauções. E você está certa, porque com o cenário de futuro determinado, nós podemos possibilitar investimentos. Da mesma forma, o etanol, que nós aumentamos também a faixa de variação, propusemos já um passo a mais, hoje é 27, ele a curto prazo vai a 30, e nós, com isso, também projetando o mercado da segurança para que os investimentos possam ser feitos, e não é do dia para a noite que você começa a produzir biodiesel ou produzir o etanol. O etanol que se mistura ao combustível fóssil, a gasolina, melhora o combustível. Ao biodiesel que se mistura ao combustível fóssil, o diesel. E agora nós vamos ter a mistura do biometano no gás natural e nós vamos ter o combustível sustentável sendo misturado na querosene de aviação. Então, abre todo um mercado, o Brasil já é um dos líderes da questão de biocombustíveis no mundo e vai consolidar muito este seu papel. Exatamente, né, deputado? Inclusive, né, hoje o mundo discute a eletrificação na Europa, os Estados Unidos, a China avançou muito nesse processo, inclusive assumiu todo o protagonismo nessa discussão. E o Brasil há muito tempo tem um combustível aí que não agride o meio ambiente, como o senhor falou, é o etanol. Mas eu queria que o senhor explicasse justamente o que é o combustível do futuro, para quem ainda não conhece, não ouviu falar. E a gente espera que o Brasil mantenha esse protagonismo mesmo nessa questão relacionada ao meio ambiente. Muito bem colocado, Marcelo. Nós vamos ter um cenário em que as alternativas serão várias no setor automotivo. Você vai manter ainda o carro a combustão, é uma realidade, temos modelos mais antigos, tem as montadoras, as empresas todas buscado fazer com que eles tenham mais eficiência, diminuindo o seu grau de emissão. Por outro lado, você tem o elétrico, que se tornou durante muito tempo uma certa moda, uma coqueluche. Mas a análise do elétrico tem que ir além. Não pode ser só o fato de ser silencioso, de não emitir. Você tem que discutir de onde vem a eletricidade que move os carros. Por exemplo, você tem uma frota grande de carros elétricos na Alemanha.
E lá a energia elétrica utilizada é ainda, na sua grande maioria, de origem fóssil, a partir do petróleo, a partir do carvão e, em alguns momentos, do gás. Então, uma das questões que o projeto Combustível do Futuro, que disciplina, repito, o etanol, disciplina a questão do diesel verde, disciplina a questão do biodiesel, do combustível de aviação, do biometano, ele agora também estabeleceu aquilo que é o ciclo de vida, de que forma você analisa toda essa vertente. E sobressalta aí o papel relevante que no Brasil terá, e o Brasil será uma plataforma internacional de perspectiva, inovação e exportação de veículos híbrido flex. Agora a Toyota, que anunciou no começo desta semana um investimento de 11 bilhões de reais, focou tudo isso na questão do híbrido flex. A Stellantis, que ainda não é muito conhecido do público, mas se eu falar que é a junção da Peugeot, da Fiat, da Jeep, para citar algumas, e são mais montadoras francesas e italianas que se somaram, anunciou também um grande investimento muito focado no híbrido flex. Então, aquilo que é a característica brasileira, por ter o biocombustível, acaba desenvolvendo uma vertente da chamada linha automotiva, que é uma alternativa que pode ser referência internacional. Deputado, combustível do futuro, mas nos interessa saber dele no presente, né? Por isso que a gente trata sobre esse assunto agora. Muita coisa para te perguntar aqui hoje, sobre agronegócio também, que a gente sabe que tem um certo envolvimento, um grande envolvimento, aliás. Mas antes disso, eu quero chamar o nosso comentarista de hoje, deputado, que vai participar dessa entrevista, José Maria Trindade, falando diretamente de Brasília. Tudo bem, Zé Maria? Bem-vindo. Já pode fazer sua pergunta. Salve, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, deputado. Deputado, eu acompanhei muito o seu trabalho nesse projeto, foi muito interessante que o senhor aprofundou, foi em vários setores, né? E é interessante que o senhor coloca o carro elétrico, pegou aqui no Brasil e nós temos uma matriz muito boa para fornecer energia. Mas eu queria pegar a sua experiência sobre a qualidade dos combustíveis no Brasil. O senhor acha que as bombas que ofertam os combustíveis, elas entregam o que prometem, ou seja, os combustíveis são de boa qualidade no Brasil, deputado? Eu estou vendo muita gente aí com dificuldades em motores exatamente por combustíveis falsificados na bomba. O que o senhor viu nesse setor de falsificação e qualidade dos combustíveis? Eu integro uma frente parlamentar, a Frente da Energia e Recursos Naturais, presido o conselho dessa frente, quem a preside era anteriormente o Jean Paul Prats, então senador, hoje presidente da Petrobras, atualmente é um grande senador, o veneziano do Rio. E uma das campanhas que essa frente fez, eu participei, ela já existe há mais de 1 ano e meio, é o chamado combustível legal. Nós temos distorções sérias no mercado de distribuição do combustível, irregularidades que infelizmente existem, tá certo? Nós temos distribuidoras muito idôneas, mas nós temos um conjunto de distribuidoras que são aquelas, inclusive pelas autoridades tributárias, que têm muita atenção, porque elas se constituem, muitas vezes com muito irregularidades no combustível e com total irregularidade tributária. Funcionam durante 1 ano, 2 depois fecham, deixando prejuízos milionários aos consumidores e aos cofres públicos. Quando nós, José Maria Trindade, meu caro amigo, nós analisamos uma série de reclamações que há na ANP sobre a questão dos combustíveis, eu, por obrigação de ser o relator do projeto, nisso me aprofundei, nós vimos que não há um problema estrutural. Não há nenhuma montadora, tanto é que a Anfávia concordou com o projeto, nós discutimos as contribuições que vieram da Associação das Montadoras, dos fabricantes, foi com relação a cuidados de fiscalização. Mas nenhuma disso, olha, o meu motor não funciona com isso, nós temos um problema estrutural. Não há. Então, o que surge são problemas localizados. Quando formos aprofundar na ANP, além dessa questão de excesso de mistura, para que o posto ali ou o distribuidor possa ganhar mais, você tem irregularidades no depósito, no armazenamento. Combustíveis, tanques que não são
apropriados, que têm uma presença de ferrugem, que têm um problema de infiltração de água. Então, a maioria dos casos relatados tem esse problema na origem. E tem também no combustível, particularmente no biocombustível, no biodiesel, que é produzido em várias unidades do país. Isso é bom, porque isso disseminou isso, trouxe desenvolvimento, gerou emprego. Você tem, na escala, grandes produtores, mas você abriu espaço para o pequeno, para o médio. Mantivemos o critério de selo social no biodiesel, que garante que 20% da matéria utilizada vem de pequenos produtores rurais. É uma das preocupações que nós tivemos em nome da FPA nesse projeto. Então, dito isso, Zé, o que nós precisamos realmente é crescer a força da rastreabilidade e da fiscalização. Por isso que normas da ANP, que muitas vezes são questionadas na Justiça, quando agora ganharam força de lei, estão previstas no projeto, ela tem muito mais capacidade de produzir efeito, ou seja, punir efetivamente aquele que não tem um comportamento correto. E, deputado, uma pergunta agora que eu quero fazer para o senhor, e agora, já ligando com essa pergunta que o Zé Maria fez, né? Não vale agora, hein, Marcelo Matos e Zé Maria, dizer que eu não entendo de veículo, de carro, porque essa pergunta, eu acredito que seja uma dúvida da nossa audiência também, não só minha, de Paula Nobre, né? Mas como que esse combustível, essa mistura vai ser recebida no veículo, né? Vai ser necessário um desenvolvimento adicional, por exemplo, na injeção de combustível no carro, no motor do carro para ser recebido? Acredita que todas as montadoras estarão aí compatíveis com o recebimento desse combustível? Não vai dar nenhum problema? De início vai ser ali o carro vai sofrer uma certa rejeição? Espero que o senhor tenha me entendido, a nossa audiência também. Cheguei num ponto certo, Marcelo Matos? Chegou, sim, claro. Evidentemente. Você demonstrou conhecimento da matéria. Aê! Parabéns aí. Não, mas é isso, porque fica a dúvida, né? Como que o carro vai receber esse combustível, né? Vai dar problema no motor? Exatamente. Aliás, vou anexar, além dos carros, a questão dos aviões, que é uma questão de preocupação, porque o carro tem um problema, você pode ter algum acidente, graças a Deus, não queremos e não tem ocorrido isso, não tem relatos disso, mas você para na esquina, e o avião não dá para parar na esquina, né? Então, vou mencionar. Primeiro, a adição hoje do biodiesel é de 14%, já está previsto pelo CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, que vai a 15 em 1º de março do ano que vem. Então, nós traçamos um cenário que isso pode evoluir, mas deixamos totalmente vinculado à realização de testes. E nessa margem que eu estou dizendo de 15%, as próprias montadoras concordaram, porque não vem, Paula, nenhum problema estrutural com relação a isso. Não precisa modificar nada do que tem nos veículos e nos motores atuais. A mistura do etanol D27 vai, num prazo curto, a 30. E também isso é perfeitamente assimilável, testes já foram feitos, comprovados nos veículos movidos a gasolina que tem essa mistura do etanol. Ou veículos que, você sabe, são totalmente movidos a etanol. Tem gente que só abastece etanol e vai muito bem e está muito mais barato. Além disso, a questão do biometano, sobre essa, acho que nem necessário seria fazer comentários, mas o combustível de aviação. Nós vamos começar em 2027 misturar 1%, tá certo? De origem vegetal, de várias rotas para ser um combustível mais amigável. A poluição na cidade de São Paulo, nós temos aqui Cumbica, temos Congonhas, no Rio de Janeiro, Galeão, Santos Dumont, em geral são várias operações que existem, mas sempre 2 grandes aeroportos, as maiores cidades pelo menos, elas são responsáveis por cerca de 7, 8% da emissão de gases, por exemplo, na cidade de São Paulo, aquilo que é o consumo na aviação aeronáutica, na aeronáutica, combustível aeronáutico. Então, nós vamos começar a diminuir isso. A partir daí, Paula, qualquer avanço de mistura do 30, do 15 e assim sucessivamente, será precedido de testes e homologação. Mas todas as montadoras estão preparando-se para isso, algumas já estão muito avançadas nesse sentido, porque sabem que isto é o futuro, já operam com uma situação bem avançada. Vou citar um caso de alguém que é um empresário muito responsável,
Certamente ele não é uma pessoa que deseja perder dinheiro, ele ganha muito dinheiro e faz muito bem para o país. O Blairo Maggi, a sua empresa, a Maggi, anunciou que uma boa parte da sua frota de veículos eles vão operar a B100, tá certo? Só no bio, daqui a um certo tempo. Fizeram isso num acordo também anunciado nos jornais com uma montadora, a Scania, que é mundial. E a Scania que fez isso. A Scania que fez um convênio, por exemplo, com a Citrosul, que é a maior esmagadora de laranja, produtora de suco de laranja, na cidade de Matão, aqui no nosso interior, e há uma conversão dos veículos. Quem passa pela Bandeirantes, pela Anhanguera, vê aqueles veículos que vêm em direção a Santos, tanques com suco de laranja para ir para os navios para ser exportado, parte deles já movido agora a biometano, a biogás, a partir dessa conversão. É uma rota tecnológica, como disse o Marcelo, é um processo de inovação tecnológica já determinado, inexorável, e a nossa alegria é que esta matéria vai colocar o Brasil como líder, protagonista neste rumo. Aí alguns diriam, puxa vida, mais uma questão ambiental, Arnaldo. Isso não custa mais? É ambiental. E nós temos metas a cumprir, mas não é só isso. Isso são investimentos, bilhões de investimentos. Abre uma nova rota, gera emprego, a vertente econômica e de desenvolvimento é a preponderante e é aquilo que essa legislação vai permitir. É isso aí, melhora o agronegócio também, né, o deputado? Tem as questões do agronegócio também. A gente sabe que as commodities agora... Agronegócio, sim, eu entendo um pouco melhor, viu, deputado? Trabalho com clima, gosto um pouco mais. Mas, assim, a gente sabe que as commodities estão embaixo agora, né? Tem essa questão das commodities, a soja, inclusive, por questões climáticas nesses últimos tempos. E aí entra essa questão agora do combustível, que traz aí também um renovo aí para o agronegócio. Mas, enfim, também assunto para outro momento, porque eu quero chamar o Zé. Só porque hoje Marcela Paula está sempre afiada, mas hoje ainda está dando mais show aí. Porque você disse uma questão muito relevante. Sim. Deixa eu terminar rapidinho, mas eu acho que vale a pena. O etanol que nós produzimos muito, tá certo? Você, todos nós olhamos, o etanol é da cana, né? Sim. É uma coisa surpreendente. Na última produção do ano passado, que fechou, 20% do nosso etanol já veio do milho. Isso criou um círculo virtuoso. Porque há algumas entidades internacionais que dizem o Brasil está produzindo bioenergia a partir do agro. Com isso, vai tirar o espaço do alimento. Não é verdade. Você pega o milho, esmaga ali, tira o etanol e sobra o DDG, o farelo ali. Você usa isso como ração. Exatamente. E você tem toda a ração. A soja, que esteve cotada há 1 ano e meio, 2 anos, na casa de 180, 190, negócios que fizeram até 200 a saca, hoje está no plano de 105, 110. Teve gente que teve que entregar soja a 95. Então, esta perspectiva, por isso que o projeto é importante. O cenário que dá vai dar uma sustentação no consumo de grãos. Então, isso é muito importante, porque traça um cenário para a produção e sustenta preços também. Parabéns, isso mesmo que poderá fazer o combustível do futuro. Isso aí, se a gente exporta o grão, por que não exportar o farelo também, né? Zé Maria tem mais uma pergunta? Marcelo Matos também? Pois não, Zé. Sim, sobre a regulamentação. A gente sabe que sempre que acontece uma novidade, o poder regulamentador, ele vem inibindo essa novidade em todos os setores. Esta regulamentação até antecipada, né, deputado, não pode inibir pesquisas e mesmo a criação de novos combustíveis para o futuro? Zé, cada vez que a gente decide uma matéria aí no Congresso, o Zé Maria é especialista, sabe, não só das matérias, sabe, dos bastidores, você tem que definir, no caso, o parecer, a votação feita pela Câmara, os deputados todos contribuíram muito, o presidente Arthur Lira se empenhou pessoalmente, ele é um entusiasta disso, como ele quer votar a semana que vem um outro projeto que dialoga com isso, que é o PATEM, que é exatamente investimentos nessa questão da transição energética, né? Esse projeto, particularmente, Zé, teve que dialogar muito com a medida provisória 1205, foi ditada pelo governo nos últimos dias de dezembro, porque isto é uma legislação que deve ser votada agora em breve, que vai
substituir a chamada Rota 2030, que foi uma legislação anterior que disciplinou toda a inovação do setor automotivo. Então, o nosso projeto nós já fizemos para dialogar com isso. Isso vem detalhando e vem forte aquilo que foi a primeira pergunta, inclusive, do Marcelo, que foi sobre a questão da inovação da indústria automobilística. Ela pensa no combustível, ela pensa no cuidado e na tecnologia do motor e de todo o sistema que compõe o conjunto do veículo. Então, nós queremos que o Senado rapidamente possa analisar essa matéria. E vamos, você sabe do nosso jeito, né? Nós vamos acompanhar também essas medidas infralegais, como você mencionou, a regulamentação, para que o espírito do projeto não seja distorcido e a regulamentação não burocratize ou atrase as medidas inovadoras que foram determinadas. Esse assunto é bom, né, Marcelo Matos? Traz bastante desdobramento aqui no Jornal da Manhã. Nem conseguimos falar do hidrogênio verde também, mas não vai faltar oportunidade, viu, deputado? Porque o Brasil, de fato, a gente sempre... Se o Brasil perder esse bonde aí favorável, realmente aí... a gente sempre fala, o país do futuro, e ao que parece, nós poderemos ser protagonistas mesmo, de fato, nessa questão. E hoje não vai dar para falar de hidrogênio verde, mas, claro, o senhor vai voltar para a gente falar também do hidrogênio verde. Já que você está me propiciando um retorno, quero tê-lo, e discutir em que contexto do G20, nós somos os coordenadores do G20 esse ano, e da COP30, que vai ser o ano que vem. Então, como esse protagonismo nós podemos ir adiante? E ao invés de ficar na defensiva na COP30, discutir o desmatamento, discutir tudo isso que nós estamos fazendo, que nós precisamos colocar para o mundo reconhecer. E tem COP30 ainda, que vai ser no Pará, aqui no Brasil, no ano que vem, como disse o deputado, e até porque o Brasil sempre é colocado como patinho feio, né, deputado, mas é uma questão muito mais também de mercado, né, quer dizer, uma guerra comercial. A França, por exemplo, está deixando claro que não quer saber de competição com o Brasil e muitas vezes se utiliza desse desmatamento, de incêndio aqui e ali, para dizer que o Brasil, que tem uma das matrizes mais limpas e todas essas potencialidades, seria o grande poluidor do mundo hoje, né, deputado? Poxa, vocês são perfeitos. Dialogar com vocês é um privilégio. Muito obrigado aí, que a gente possa fazer isso mais vezes e agradecer a todos, a grande maioria da Câmara que votou, acreditou e pedir que o Senado possa analisar com cuidado, melhorar a matéria, mas fazê-lo rapidamente. Muito obrigado, Marcelo, Paula, Zé Maria Trindade, por essa oportunidade. Deputado, foi difícil a gente se despedir do senhor, mas a gente vai se despedindo. Muito obrigada, deputado Arnaldo Jardim, falando sobre o combustível do futuro, mas falando aqui no presente também, né, Marcelo Matos? Muito obrigada pela sua participação. A gente te aguarda mais vezes aqui. Muito obrigado. Até mais, tchau.